Olá, sou o professor Alexandre e hoje vamos dar início ao módulo de resolução de exercícios sobre a geometria plana. Vamos resolver algumas questões bem simples e tranquilas que caíram na sua prova no Enem nos anos anteriores. Vamos lá! Então olha só, trouxe aqui para você uma questão bem simples, uma questão do Enem 2018. Ele diz assim, ó. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos definem a praça, tá? E os chafariz são concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro. Então ele diz assim, o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro fez a seguinte medição, esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois ângulos A e B conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16. Então, olha só. Aí ele coloca aqui assim para a gente. Dispondo apenas, tá? Só organizar aqui. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi quanto? Olha só. Pelos dados que a questão trouxe aqui para a gente, observe que eu tenho que lembrar que a área que ele quer calcular, na verdade, é a área de uma coroa circular. Então, você tem que lembrar que a área de uma coroa circular ela é π vezes o raiozão ao quadrado menos quem? O raiozinho ao quadrado. Tudo beleza? Então, olha só. O professor, ele falou o seguinte, olha só, que as circunferências elas são concêntricas. Se elas são concêntricas, elas vão ter o mesmo centro. Então, eu posso pegar aqui, ó, e dizer que esse raio aqui, ó, tá? É o raio da circunferência menor. Posso também traçar, olha, do centro à extremidade da circunferência maior, eu vou ter justamente o quê? O raio. Assim como se eu pegar, por exemplo, daqui, ó, da extremidade até o centro, também eu tenho o raio da circunferência maior. Com isso, gente, observa que eu formei um triângulo aqui, ó. Você tem um triângulo em que ele é o que, galera? Ele é isósceles. Se você tem um triângulo que ele é isósceles, então você pode garantir uma coisa. Propriedade importante. Toda reta tangente, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. Então, esse segmento que você está vendo aqui, que eu chamei de raio, ele é justamente o que? A altura do meu triângulo. Mas ele não é só altura, ele também é o que, gente? Mediana. Então, significa dizer que a mediana divide o segmento em duas partes iguais. Então, você tem que aqui é 8 e aqui também vai ser 8. Com isso, eu posso encontrar uma relação boa aqui aplicando o teorema de quê? De Pitágoras. Você tem aqui, olha só, você tem r ao quadrado, que é a minha hipotenusa, ele vai ser igual à soma aqui, ó, de cada cateto desse elevado ao quadrado. Observa que você tem r ao quadrado. Professor, se eu pegar esse r e jogar para cá negativo, ó, você tem menos r ao quadrado. Isso é igual a 8 ao quadrado, que vai ser igual, gente, a 64. Observa aqui, meu filho, ó, que você tem r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, isso tudo vai ser igual a esse valor aqui, ó. O que eu quero saber não é a área. Então, a área vai ser igual a 64. Olha lá, ó, no lugar de r ao quadrado menos r ao quadrado, eu coloquei o valor 54. 54 o quê? Π metros quadrados. Com isso, olha, eu venho e marco a minha letrinha, o quê? D. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, bem simples essa questão para você do Enem 2018. Professor, em 2017 caiu também questões que envolviam áreas. Então, olha só, vamos aqui, ó. Vamos organizar aqui para você identificar. Então, ó, em 2017 caiu a questão da lagosta. Diz assim, viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores e formato de prisma reto retangulares fixado ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima? Olha só, gente. Você tem aqui que essa área, observa, aqui na base você tem um quadrilátero. Então, você tem que essa medida aqui é x, essa outra paralela a ela também é x. Tudo bem?
você tem que essa medida aqui é y, essa outra paralela também é y. E ele disse que se ele cercar isso aqui, ó, ele tem 100 metros de cerca. Então, ó, eu tenho que pegar aqui, ó, duas medidas x mais duas medidas y. Isso tudo tem que ser igual a quem, gente? A 100 metros. Mas observa que se eu dividir a equação toda por 2, você tem aqui, ó, x mais quem? Mais y. Isso tudo é igual a quem, gente? A 50. Então, ou seja, se eu somar x mais y, tem que dar 50. Olhando as alternativas, gente, ó, eu tenho aqui, ó, 49, vai dar 50. Eu tenho 25 e 25, que também vai dar 50. Então, ó, ficaria aqui entre a letra A e a letra D. Mas vamos resolver a questão para ficar de uma maneira bem tranquila. Professor, como é que eu faço para calcular a área? Lembra que a área vai ser a base vezes quem? Vezes a altura. Então, você tem que a área, ela nada mais, nada menos que x vezes quem? Vezes y. Mas aí, professor, como é que eu faço para resolver isso aqui? Olha só, você tem essa equação em que você pode isolar quem? Você pode isolar o x. Então, ó, isolar o x ou isolar o y, você vai escolher. Eu vou isolar o y. Então, vai ficar assim, ó, 50, ó. Esse x que está positivo passa para outro membro que, gente? Negativo. Então, eu tenho que y, ele é 50 menos x. Ó, então, eu venho aqui na minha fórmula da área e escrevo aqui, olha, x vezes o y. Ah, mas o y aqui em cima, você encontrou que ele é 50 menos quem? Menos x. Ah, então você tem que, olha só, x vezes 50 vai dar 50x. X vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. Então, ó, qual é a minha pergunta? Qual é o valor do x e do y para que essa área seja o quê? Máxima. Então, eu tenho que obter o x máximo e também tenho que obter o y máximo. Tudo bem, gente? Para isso, ó, para determinar, lembrando que essa área que ele deu para você, olha aqui, ó, 50x menos x ao quadrado é uma função do segundo grau. Então, olha só, lembra, ó, quem é o A? Coeficiente de x ao quadrado, então vale menos 1. Quem é o B? Coeficiente do x, que vale quem, galera? Vale, ó, 50. Professor, C vale 0, tudo bem? E lembra que para eu determinar o valor que faz com que a área seja máxima, eu tenho que calcular o valor do x. E lembra que isso é determinado por x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a. Então, você tem, ó, x do vértice é menos o b, 50, sobre 2 vezes o a. Então, 2 vezes o a, que vale menos 1. Tudo certo? Então, você tem, olha, que x do vértice só vai ser quem, gente? Vai ser menos 50 dividido por menos 2, que vai ser igual a 25. Certo? Então, se x é igual a 25, vamos voltar bem aqui, ó. Y ele é 50 menos o x, que é 25. Então, y também só pode ser 25 metros. Ah, então eu venho e marco quem? A letra D. Tudo certo, galera? Então, olha só. Trouxe duas questões simples e fáceis para você fixar aquilo que nós vimos na aula passada. Até mais, galera. Fica até a próxima.